Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. E nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 6 da prova de matemática do ITA, segunda fase, vestibular para 2022, tema retas e ângulos. Então, se você gosta de matemática, se você está a fim de aprender matemática de uma forma efetiva, eu trago para você a correção dessa questão nos mínimos detalhes. De repente você pode ter ficado com dúvida em alguma parte, então vou procurar ser bem claro. A proposta é a seguinte: seja A igual 0 e 1, as coordenadas do ponto A são 0 e 1, considere a reta R de equação y igual a 1 menos x sobre 4, e seja S uma reta passando pela origem O e que intersecta R no primeiro quadrante em um ponto P. Determine o ponto Q do segundo quadrante que pertence a R e dista a raiz de 2 de S, sabendo que APO é igual a θ e que a tangente de θ é 5/3. Então vamos colocar isso aqui no gráfico, né? Geralmente quando fala de tangente, seno e cosseno, a gente colocando no gráfico fica muito mais fácil de entender. E como já nos foi dado o ponto A, de coordenadas 0 e 1, quer dizer que em relação ao x está na direção do 0, em relação ao y está na altura 1, então esse ponto A está mais ou menos por aqui. E a equação da reta que passa por esse ponto é dada por y igual a 1 menos x sobre 4. De posse dessa equação, eu posso achar mais um ponto nessa reta. De que forma? Substituindo o y por 0 e vendo onde essa reta aí intersecta a reta x. Se eu substituir o y por 0, eu vou ter quanto? Isolando aí o x sobre 4, passando ele para o primeiro membro, ele vai positivo, né? Passando 4 para o segundo membro, ele vai multiplicado, então x igual a 4. Então esse nosso ponto está na altura 4 do eixo x, vou traçar a reta R e aqui vou colocar a 4. A reta R tem equação igual a 1 menos x sobre 4, é essa reta aqui. Então eu substituí nela o 0 e achei como valor de x o 4. Esse ponto aqui tem coordenadas 4 e 0. E diz, seja S uma reta passando pela origem, então passa aqui pelo ponto de origem 0 e 0, e que intersecta R no primeiro quadrante. Olha, aqui está no primeiro quadrante, né? Essa reta S, ela passa, intersecta a reta R no primeiro quadrante. Então vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Agora, determine o ponto Q no segundo quadrante. Então está aqui, olha, a gente olha os quadrantes assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então o segundo quadrante é nesse quadrante aqui. Então o ponto Q está mais ou menos por aqui. Ponto Q está na reta R, né? Determine Q do segundo quadrante, que pertence à reta R, está em cima da reta R, e dista raiz de 2 de S. Então, se eu traçar o menor caminho desse ponto até a reta S, o comprimento do segmento de reta é raiz de 2. E o menor caminho é sempre ortogonal a essa reta. E APO é igual a θ, ou seja, indo do A até no P, voltando no O, o chapeuzinho no P, quer dizer que o ângulo está no P. A esse ângulo nós vamos chamar de θ. Geralmente os ângulos são nomeados com letras gregas, né? Letras do alfabeto grego. Mas eu preciso, na verdade, de determinar a inclinação dessa reta azul aqui, da reta R. Por quê? Porque o ponto Q que eu quero está nessa reta. E para facilitar a resolução, vou chamar esse ângulo de alfa, vou chamar esse aqui de beta, vou chamar esse aqui de gama, e vou chamar esse aqui de ômega. Vou até tirar isso aqui um pouco desse gráfico para ficar mais leve, para você entender direitinho. Olha, e aqui veja o seguinte, esse ângulo alfa, se eu juntá-lo com esse ângulo que eu chamei de gama, alfa mais gama dá 180. Da mesma forma, se eu juntar esse ângulo que eu chamei de beta com esse ângulo que eu chamei de ômega com esse ângulo gama, dá 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Desse não seria diferente. Então posso afirmar que beta mais ômega mais gama tem que obrigatoriamente dar 180 graus. Como eu sei
que gama mais alfa também dão 180 graus, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa equação é igual a essa, porque ambas dão 180. Então, beta mais ômega mais gama tem que ser igual a gama mais alfa. Assim, eu posso cortar esse gama com esse, porque esse viria negativo e anularia esse. Sobrando, assim, o ômega igual a alfa menos beta, que eu passo para depois da igualdade, ele vai negativo. Então aqui eu já criei uma equação para que eu possa chegar a essa inclinação, uma vez que eu tenho essa. E essa também eu tenho aqui, que é menos 1/4. Toda vez o coeficiente do x é a inclinação da reta. E aqui eu posso afirmar que a tangente do ômega, que é igual a alfa menos beta, é também igual a tangente de alfa menos beta. E nesse ângulo aqui que tem meio círculo, a gente pode provar que θ mais ômega é 180 graus, certinho? E se eu isolar aqui o ômega, ele é igual a 180 menos θ. E para que a gente entenda direitinho isso aqui, eu vou fazer uma demonstração para você no círculo trigonométrico. Olha, se eu pegar um ângulo, vamos supor que seja de 60 graus aqui. A tangente dele, porque a tangente é isso aqui, a divisão do seno pelo cosseno, vou seguir ela até chegar lá na reta. A tangente do 60 vai ser o oposto da tangente do seu suplemento. O que é o suplemento de 60? Quanto que com 60 dá 180? 120. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, olha, de 120 graus e esse de 60, vou te provar que a tangente de um é o oposto da tangente do outro. E veja que nesse quadrante aqui é positivo, né, o cosseno, aqui é positivo o seno. Já nesse quadrante o cosseno é negativo. Então, eu vou te provar que a tangente de um ângulo é o oposto da tangente do seu suplemento. O que é o suplemento de 60? 120, porque 120 com 60 dá 180. Agora, verifique o seguinte, pela tabelinha dos ângulos notáveis, você pode verificar que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, vou colocar aqui raiz de 3. Mas e agora a tangente do 120? A tangente do 120 vai ter que ser negativa, porque mais por menos é menos. Então, o que acontece? Eu vou puxar ela aqui para o lado dos negativos, menos raiz de 3. Então, veja que um ângulo tem tangente exatamente oposto à tangente do seu suplemento, que é 120, que é uma propriedade que vai nos ajudar aqui. Então, eu posso dizer que a tangente de 180 menos θ é exatamente o oposto da tangente do θ. Por quê? Porque isso aqui é o suplemento disso. O θ é um pedacinho, o outro é o suplemento dele, é o que com ele completa 180 graus. Então eu posso afirmar que a tangente de 180 menos θ é o mesmo que dizer a tangente de menos θ. E veja que isso aqui é verdade, uma vez que se eu pegar aqui 60 e menos 60, né? Veja que a tangente de menos θ, suponhamos que o θ fosse 60, né? No caso aqui não é, mas a tangente de menos 60, que está aqui, ó, dá menos raiz de 3, que é o oposto da tangente do 60, né? Então isso aqui eu estou provando aqui para você. Se você pegar a tangente de menos 60, menos raiz de 3, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, a tangente de menos 60 é igual a menos raiz de 3. E agora eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Assim eu vou ter menos tangente de ômega igual a tangente de menos alfa mais beta. Porque esse menos interferiu aqui, esse menos interferiu por esse menos que virou mais. E eu vou só trocar de lugar esse A mais esse B aqui. Veja que o A continua negativo, o B continua positivo. Então, menos tangente de ômega é igual a tangente de beta menos alfa. Como o ômega é suplemento do θ, eu posso dizer aqui que a tangente do θ é igual ao oposto da tangente do ômega, que está aqui, ó, tangente do ômega multiplicado por menos é o oposto da tangente do ômega, que é tangente de beta menos alfa. Sempre, como você viu aqui, a tangente de menos θ é igual a menos tangente de θ. Então, a tangente de θ é igual a menos tangente do seu suplemento, que é o ômega.
E agora a gente pode utilizar a propriedade da diferença de tangentes que é dada por tangente de A menos B igual tangente A menos tangente B sobre 1 mais tangente A vezes tangente B. Geralmente a gente estuda isso aqui no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Essa é a fórmula para se trabalhar com diferença de tangentes, ou também com somas, só muda os sinais aqui. Quando é a soma você inverte esses sinais aqui. Então onde era tangente de A, vai ser tangente do primeiro, que é o beta. Menos tangente de B, menos tangente do segundo, que é o alfa. Sobre 1 mais, onde era tangente de A, tangente de beta, que é o primeiro, a gente chama de A, de B, o segundo. Tangente de B, tangente do segundo, tangente aqui de alfa. E como ficou uma equação bem pesada, eu vou substituir tangente por M. M de quê? M de inclinação. Porque a inclinação de uma reta é a tangente do ângulo. Então, a tangente aqui, eu vou chamar de M, para ficar mais leve. Então, MS, quer dizer, a inclinação da reta S, que é essa verdinha aqui, porque eu estou falando aqui do beta, que é a inclinação dela, né? Menos a tangente do alfa, porque o alfa, ele é inclinação da retinha R, né? Então, MR sobre 1 menos tangente de beta, a gente já viu que é MS. Tangente de alfa, a gente já viu que é MR, porque o alfa é inclinação da reta R. E o problema diz que a tangente do θ é 5/3, então eu venho aqui e substituo por 5/3. E eu já tenho uma inclinação dessas. A inclinação da reta R, eu tenho. Foi dada aqui, ó. Menos x sobre 4, menos 1/4. Porque a inclinação, a gente olha o coeficiente A, que é menos 1 sobre 4. Então, no lugar de MR, mais 1 sobre 4. Porque como aqui é menos, e aqui também é menos, vai virar mais. No denominador, a mesma coisa, 1 menos MS, e o coeficiente do A, que é a inclinação da reta R, no denominador, 1 menos MS vezes 1/4. Então, dando prosseguimento, 5/3 é igual. Aqui, encontrando o menor múltiplo comum dos denominadores, 4 por 1, 4 vezes MS, 4MS. 4 por 4, 1 vezes 1, o mesmo. No denominador 4, no denominador do denominador, né, redundante, dá 4, dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Dividido por 4, 1 vezes MS, MS. 5/3 igual. 4 cancela com 4. Nós vamos ter aqui 4MS mais 1 sobre 4 menos MS. Multiplicando em cruz, aí, produto dos meios e dos extremos, nós vamos ter 5 vezes 4, 20. 5 vezes MS, 5MS. 3 vezes 4, 12MS. 3 vezes 1, 3. Passando os números para o primeiro membro, vai dar 17, que é 20 menos 3, 17. Passando as letras para o segundo membro, vai dar 17. 12 com 5, porque o 5 troca de lado, troca de sinal. Então, nós vamos ter aí MS igual a 1, porque se 17 dá 17 MS, é porque o MS vale 1, certinho? A inclinação, né, da reta S vale 1. O que significa isso? O que significa tangente valer 1? Que o ângulo é 45 graus, se você consultar na tabelinha de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, você vai ver que a tangente de 45 graus é 1. A equação dessa reta S é y igual a x. Por que eu sei disso? Porque se aqui o ângulo é 45, o coeficiente angular aqui, a inclinação é 1, então todo valor que eu pegar para o x vai ser o mesmo valor do y, né? Sempre que a inclinação é 1, y igual a x, né? Se a retinha estiver passando na origem, se estiver passando para frente, aí muda. Então vou só escrever a equação da retinha R aqui, para ficar mais visível, y igual a 1 menos x sobre 4. E como esse ponto P pertence às duas retas, no momento P, a equação de uma tem que coincidir com a equação de outra, porque o ponto está em cima das duas. Como y é igual a x e y é também igual a 1 menos x sobre 4, eu posso dizer que x é igual a 1 menos x sobre 4. Isolando o x aí, x mais x sobre 4, que passa negativo para o primeiro membro, é igual a 1. Encontrando o menor múltiplo comum, 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x mais x, 5x sobre 4, que é igual a 1. Passo 4 para o segundo membro, ele vai multiplicado, x igual a 4/5. Achei aqui o x do ponto P.
Nessa equação aqui, tirando o menor múltiplo comum, olha, 4 dividido por 1, 4 vezes y, 4y, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, 4 menos x, né? Cortando os denominadores e trazendo x para o primeiro membro, ele vem positivo, que é igual a 4, que está aqui, menos 4y. Sabendo que a relação de x com y nessa reta R é essa, que x é igual a 4 menos 4y, eu posso colocar as coordenadas do ponto Q. 4 menos 4y e no lugar de y mesmo. Agora eu já posso procurar as coordenadas desse ponto, porque eu tenho a distância entre ele e a reta, tem a inclinação da reta S, tem a inclinação da reta R, então agora eu estou com a faca e o queijo na mão. Lembrando que a fórmula para o cálculo da distância entre um ponto e uma reta é dada por dpr do ponto à reta é igual a que multiplica x do ponto mais b que multiplica y do ponto mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a, o b e o c são os coeficientes da equação em questão, da equação da reta S, da qual eu quero achar a distância desse ponto. Então aqui os coeficientes da fórmula geral da reta S são a, b e c. A reta S é x igual a y, porque o ponto está distante dessa reta raiz de 2. Fazendo a equação geral, né, x menos y igual a zero, a equação geral é quando é igualada a zero. A equação reduzida quando é igualada a y. Aqui está reduzida, aqui está a geral, onde o a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale zero, porque não tem nenhum número a mais sem ser x, sem ser y. Então, aí, de posse dos valores de a, de b e de c e das coordenadas do ponto Q, a gente só substitui aqui no lugar que antes era a, coloco 1, no lugar que era x do ponto 4 menos 4yq, y do ponto Q, né? Mais menos 1, que é o valor de b, vezes yq, que é y do ponto Q. Mais zero, porque c aqui no caso é zero, não tem nenhum número aqui além de x e y, né? Mais zero, isso tudo módulo, porque distância é sempre módulo, né? É sempre positiva. Sobre raiz quadrada, nem preciso colocar a raiz dentro do módulo, né? Porque só temos em R raiz de números acima de zero ou o próprio zero. Então a ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, b ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado. Resolvendo aí, a gente vai ter 1 multiplicado por 4 é 4, 1 multiplicado por menos 4yq, menos 4yq, menos 1 que multiplica yq, menos 1yq. Isso sobre 1 ao quadrado é 1 mesmo, menos 1 ao quadrado também. Como diz aqui que a distância do ponto P à reta S é raiz de 2, olha, então a gente substitui isso aqui por raiz de 2. Aqui dentro do módulo menos 4yq com 1yq, menos 5yq, mais 4 sobre raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Passando essa raiz para o primeiro membro, ela vai multiplicada, produto dos meios e dos extremos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que dá 2. Agora aqui eu vou considerar o seguinte, eu posso ter duas possibilidades. A possibilidade do que está aqui dentro ser positivo e sair positivo, a possibilidade do que está aqui dentro do módulo ser negativo e sair positivo, porque toda hora que sai do módulo, sai positivo, ou seja, não existe medida negativa, e módulo é medida, né? Então, vou considerar a primeira possibilidade do que está aqui dentro ser positivo. Então, eu vou ter 5y, que eu trouxe para o primeiro membro, ele veio positivo, igual a 4 menos 2. Esse 2 vem para o segundo membro negativo. Yq sozinho é igual a 4 menos 2 é 2. E esse 5 que era multiplicado passou dividido. Assim, eu já tenho um valor prévio para o yq. A outra possibilidade é o que está aqui dentro ser negativo. Então, vou dizer que menos 5yq mais 4 é igual a menos 2. Porque se aqui dentro está negativo, a hora que sai positivo, né? Por isso que eu tenho que comparar com menos 2. Menos 5yq é igual a menos 6, porque esse 4 passa negativo. Isolando o yq, ele vai ser 6/5 positivos, porque menos por menos é mais. E agora eu vou testar esses dois valores para ver se um serve, se nenhum serve, se os dois servem. Então, x do ponto aqui é igual a 4 menos 4y, ou seja, menos 4 vezes esse valor de y 2/5,
xq vai ser 4 menos 8 quintos, né? Xq vai ser 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20, tira 8, 12 quintos, tirando o menor múltiplo comum, né? De 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20, diminuído de 8, 12. 12 quintos. Esse aqui não convém. Por que ele não convém? Porque o ponto Q tem que estar no segundo quadrante, onde o x é negativo e esse x é positivo. Ele não serve porque teria que ser do lado direito se fosse utilizar ele. Então, como ele é positivo, está fora. Aqui vai ter que ser encontrado um valor negativo. Então, vou testar esse ponto agora. No lugar que antes era y, vou colocar 6 quintos. Então, xq vai ser 4 menos 24 quintos. Encontrando o menor múltiplo comum aí, que é 5, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, 5 por 1, 5 vezes 4, 20, menos 24, dá menos 4 quintos. Agora começou a dar certo, porque é negativo, está do lado esquerdo, bacana. Então, aqui as coordenadas do ponto são essas aqui, né? Solução, no lugar do x, menos 4 quintos, né? E no lugar do y, 6 quintos. Então, aqui estão os dois valores para as coordenadas do ponto Q. Menos 4 quintos e 6 quintos. Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado e espero por você assistindo a próxima videoaula, que está muito bacana. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática.